Olha só, tem muitos motivos para não estar aqui. O fato de você ter muitos motivos para não estar aqui e, acima de tudo, estar aqui, você venceu a sua primeira guerra de manhã. Você acordou de manhã cedo, você teve uma batalha. Você venceu essa batalha. Então, você está aqui. Então, agora, o primeiro passo que a gente precisa ter a partir desse momento, dessa decisão, vamos fazer o treinamento do melhor treinamento. Eu fiz o melhor desenho de todos aqui para vocês. Aqui Isso aqui tá... Hoje, gente, eu vou falar para você no cerne do negócio. Do cerne do que é esse negócio. Vou falar no cerne, eu vou falar numa profundidade muito grande sobre energia solar e vou tirar todas as dúvidas que envolvam a parte técnica. Vou mostrar para vocês desde o começo. O começo de tudo sobre energia solar. Mas para a gente começar, a gente não vai abrir mão daquilo que foi falado no começo da semana e um pouco na semana passada, sobre comunicação. Porque eu vou trazer parte técnica, mas mais importante do que isso é a gente manter um ritmo que é o ritmo daquilo que a gente iniciou. A gente iniciou falando sobre comunicação, sobre a importância da comunicação. Sêner, ontem você falou para a Yara que não ia gravar. Na verdade, por conta do horário, né? E aí eu fiquei assim, vamos abortar a missão. Aí você falou para ela para abordar a missão. É. E aí depois você foi. Aí eu achei que ela estava aqui e eu chamei. Olha o que acontece. Aí eu perguntei, falei, Yara, você não foi por quê? Ela falou assim, mas a Sênia falou para mim que abortou a missão. Olha a fala de comunicação. Então, é importante a gente falar sobre isso com frequência, para a gente melhorar. E para a gente melhorar, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é o seguinte, comunicação. Sobre energia solar, tudo que você sabe, tudo que você tem sobre conhecimento, eu quero que você faça dupla. Escolham suas duplas aí, duplas de 2. Nossa. Duplas de 2. E aí? E aí? Fizeram a dupla? Dupla? Tá. Fala pra mim em 1 minuto o que é geração distribuída. Começando por você. Vai. 1 minuto. Geração distribuída. Fala. Dupla. Fala. Geração distribuída. É 1 minuto. Tá cronometrado aqui, ó. Tô contando os ponteiros. 1 minuto. Vamos! Vai, bora! Saiu lá? Foi! Agora o outro, vai, vamos ver. Geração distribuída. Tem que conectar no celular de novo? Coloca uma música. Foi tudo em 1 minuto? Beleza. Muito bom. Vamos sentar agora. Vamos sentar. Em 1 minuto deu para falar tudo sobre energia solar? Em 1 minuto não deu para falar tudo sobre energia solar? Geração distribuída. Distribuída. O que é geração distribuída?
sistema de fluxo de energia injetado na rede, geração limpa, começou em 2017, aí teve a regulamentação em 2022, 2023 começou a taxação e estamos em 15%, 45%. Que dá 14% de 100%, que equivale a 45% da tarifa de 30%. Nossa, já foi bem. E aí? Hã? Foi diferente os seus aí? Foi. Só a questão de geração distribuída vai já a parte dos trâmites, né, da Energisa, passa pelos fios e tal, chega até o cliente final. E tem um pouco da parte da taxação também. Muito estresse. E aí? Os dois aí ficaram até que hora na feira ontem? Vocês saíram meia-noite de lá? Saímos da tarde, mas a gente conversou sobre... Saiu cedo, não encontrou vocês lá? Ó. Eu também encontrei a senhora. Então, mas eu cheguei lá. Mas eu encontrei o Giovanni um pouco antes e encontrei o Giovanni tá fazendo curso na confeitaria lá de fazer bolo. Masterchef. Bom, geração distribuída, você vê que cada um tem um conceito conhecido um pouco diferente. Antes, eu falei que eu ia falar hoje sobre qual título? O futuro da Energia solar. Futuro da energia solar. Nossa, Lucas, o futuro da energia solar é o futuro da energia solar. Lá na feira, eu conversei, vocês foram na feira para fazer network, para se conectar com pessoas, para poder, de repente, fazer um negócio, gerar um negócio. E lá na feira eu encontrei com um amigo que foi meu professor na faculdade. E conversando com ele trabalha atualmente dentro da concessionária, não vou falar o nome dele, porque senão isso pode dar problema, mas a gente teve uma conversa bem interessante, a gente é muito próximo, e ele estava falando sobre o que está acontecendo com o mercado, o que pode acontecer e o que vai acontecer com o mercado. E aí eu vou falar para vocês sobre a energia solar, da visão micro e macro, para que vocês entendam um aspecto mais amplo. Quando vocês foram na feira, para quem foi, qual é a percepção? Eu sou pequeno. Por que eu sou pequeno? Vocês viram um monte de gente. Não é estranho? Você está num lugar onde você vê um monte de gente, você fala, cara, eu pareço menor diante de uma quantidade de pessoas desse tamanho. Por quê? Porque isso amplia o seu campo de visão, faz você olhar um pouco mais amplo. E quando a gente dá um zoom in, que é mais próximo, é tipo assim, eu consigo ver a hora do meu relógio. Vocês conseguem ver? Não. Por quê? Porque eu tô aqui, ó, zoom in, eu tô próximo, eu consigo focar. Vocês não, vocês estão distantes. Tem um negócio sobre o relógio interessante. Como que você sabe se uma pessoa está prosperando ou não? Como que você sabe se o meu relógio ele está funcionando ou não? Pelo ponteiro girando. Pelo ponteiro girando. Movimento. Se você está em movimento, você está prosperando. Movimento gera resultado. Então, para quem foi, parabéns para vocês. Eu acho que foi de muito proveito. Falando sobre a geração distribuída, antes disso, a gente tinha uma guerra. Era uma guerra entre duas crenças diferentes, duas tecnologias diferentes, duas maneiras de se gerar energia diferentes. Essa guerra foi conhecida como Guerra das Correntes. Essa Guerra das Correntes era o AC versus DC. O que é isso daqui?
É, aquela banda, AC/DC. AC/DC. O que é o AC? A vem de corrente. Corrente alternada. Existia uma discussão muito grande antigamente, por quê? Porque existiam duas pessoas que eram referências, dois cientistas que eram extraordinários. E um acreditava que a energia alternada era uma maneira de se gerar energia e distribuir mais eficiente do que a contínua. E aí foi criada uma guerra. Por que uma guerra? Porque eles faziam maneiras para mostrar como isso era perigoso. Eles colocavam elefantes para serem eletrocutados e mortos com corrente contínua. Para mostrar, falar, ei, ó, isso daqui é perigoso. Era bem assim, por quê? Porque a distribuição da energia ela era feita de maneira como? Não era feita de maneira alternada. Ela era feita de maneira contínua. Então, isso foi criado uma briga muito grande. Era uma guerra, chamada Guerra das Correntes. É uma história isso daqui. Isso aqui é muito interessante, porque isso daqui mudou toda uma perspectiva de se levar energia para muitas pessoas. Então, falando sobre essas duas diferenças entre geração, hoje existe distribuição, transmissão, que é feita em corrente contínua. Corrente contínua. Quando você estiver viajando, você vai passar perto de um poste daqueles de transmissão e você vê só dois fios, é uma bipolo que é chamada. Por quê? Positivo e negativo. Só que a gente tem consumo aqui em corrente alternada. Se eu enfiar meu dedo aqui, eu levo um choque de 60 vezes por segundo? Sim ou não? São 60 choques por segundo? Não, é um choque só. Isso daqui tem uma frequência de 60 Hz. Por que 60 Hz? Ele faz em um período de 1 segundo, ele vai para o negativo, positivo, negativo, positivo, 60 ciclos em 1 segundo. Isso se chama Hertz. É uma frequência. Olha, vocês vão entender uma dinâmica sobre energia totalmente diferente. E o corrente contínua? Não, ele é contínuo. Ele é setado em um valor, ele é contínuo. Onde a gente tem corrente contínua? Hã? Celular. Já pensei nessa rede. Por isso que você põe o carregador e aí transforma o inverso alternado para contínuo. Você coloca uma fonte ali, mede lá, ele sai, ele entra alternada e sai contínua. Uma fonte, uma pilha, sistemas de armazenamento, sistema de geração, gente. As placas que estão aqui em cima desse telhado, ela é gerada em corrente contínua. É óbvio até demais. É óbvio até demais. E como que funciona o processo disso daqui? Energia. Isso daqui é uma lei, ela é imutável. O que é a lei da energia? Nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se transforma. Esse é o Lago do Manso. Olha o Lago do Manso que eu desenhei. Depois vocês avaliam lá no Google, lá. Vou dar uma nota de 10 a 100. Eu aceito. Lago do Manso. Sabe toda aquela água que está armazenada? Sabe como que é o nome dessa energia? Energia estática. É uma energia que está parada. A partir do momento que ela entra em um processo de movimento, ela se torna uma energia
cinética, porque ela está em movimento. Essa energia cinética tem uma força mecânica capaz de fazer girar as turbinas da minha hidroelétrica. Isso daqui é uma hidroelétrica, tá? Presta atenção. Então eu tenho a geração, eu tenho a energia transformada. Essa energia transformada, ela precisa passar por um processo de transmissão, porque a Itaipu fica do lado da sua casa? Mas como que a energia chega na sua casa? Como que isso é possível? Como que isso é possível? Se você quiser explicar melhor, é que ele está vendo ali, ó, é porque ele está querendo desenhar a termoelétrica ali. Porque você tem um transformador. Esse transformador a gente chama de transformador elevador. Elevador. Por que elevador? Porque o objetivo é elevar em altas tensões para poder mandar em longas distâncias para ter menor perda. Eu preciso elevar um nível de tensão muito alto. Para transmissão, menor perca é na onde? Aqui, ó. Só que o custo dessa energia é muito caro, porque eu tenho que transmitir em contínuo, transformar em alternada, é o que o inversor nosso faz. O seu inversor, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele pega uma tensão de corrente contínua e transforma em alternada, que é o que tem na nossa rede. Inclusive, tem uma proteção no inversor chamado proteção anti-ilhamento, que é justamente para que em um momento de desligamento da energia para uma manutenção, o sistema ele não vai continuar a operar. Ele vai fazer o quê? Ele vai desligar, porque ele não pode injetar energia se ele não tiver um sinal de referência, uma frequência, essa frequência dos 60 Hz da geração. Então vocês entendem como que funciona o sistema. Essa é uma proteção obrigatória para todo o sistema de energia solar. Ele precisa desse sinal de referência. Então você tem a Itaipu, você tem a geração, aí você tem a transmissão. Isso daqui é uma linha de quê? Transmissão. É diferente da linha de distribuição. Transmissão e distribuição são coisas diferentes. Presta atenção, que se errar na prova, vocês vão reprovar. Geração, transmissão, aí a gente transmitiu essa energia até uma subestação. Essa subestação, aqui tem um transformador, mas em uma subestação pode ter vários transformadores. Para quem já foi lá no aeroporto, viu que tem um transformador de 1 mega. Uma subestação, normalmente, são feitos com transformadores de 60 megas. São transformadores que são muito gigantescos. Vocês vão ver um monte de fio entrando, um monte de fio saindo. Por quê? Porque daqui ele vai sair vários outros circuitos para conectar toda a cidade. Ela vai distribuir tudo. E aí a gente tem um negócio muito interessante do nosso Brasil, que é o sistema mais complexo do mundo. Porque o sistema é interligado nacionalmente. Então o que acontece aqui pode influenciar em outros lugares e vice-versa. O sistema inteiro está interligado. Os engenheiros eletricistas formados em proteção e seletividade, que é uma matéria específica, que é uma coisa muito importante. Por que eu preciso entender sobre proteção e seletividade? Porque eu preciso criar proteções para cada uma das etapas. Você tem um disjuntor que ele protege depois do inversor. Aí você tem um disjuntor do padrão. Por quê? O disjuntor do inversor protege o quê? Circuito do inversor. O disjuntor do padrão protege o quê? Todo esse circuito antes do sistema. Isso se chama seletividade. Todo circuito elétrico ele tem proteção e seletividade. A mesma coisa na rede de transmissão, distribuição e geração. Tudo tem proteção aqui. Presta atenção, presta atenção. E aqui a gente tem o quê?
A nossa querida distribuidora. Que tem a concessão de quem? Energisa. Nossa querida, amada, love you, Energisa. Amamos a Energisa. Olha, ela mandou um oi para vocês. E aí, para esse sistema, gente, a gente tem o seguinte, que na sua fatura de energia, você paga algumas composições tarifárias. Primeira composição, aquela aqui, ó, pro geração. Olha só, dá um zoom out aqui, ó. Segunda composição que você paga na sua fatura. Opa! Transmissão. Terceira, o que você paga? Distribuição. E quarta? Quarta vai pro governo. Aqui são os impostos. Encargos setoriais, que a gente chama. Está escrito bem assim na sua fatura. E tem uns outros lá que é investimentos que normalmente vem zerado. Tem mais uma composição, são 5. Uma normalmente vem zerado, tá? Então, você entende que na fatura de energia você paga isso aqui. Sobre a terceira, que é da distribuidora, a gente está falando mais ou menos 30%. Sobre os 30%, Lei 14.000 nunca mais na sua vida você vai esquecer o que é isso. Hoje está em 45% dessa tarifa, que foi o que o Giovanni falou, que equivale a 14% da tarifa. Quem acertar essa vai ganhar uma balinha. Total! Uma balinha para o Giovanni. 14% da tarifa total. 14% da tarifa total. Progressivo, chegando até 100% desse negócio aí. Não temos mais dúvidas sobre tarifa de tramitação Lei 14.300. Temos? Tá aqui, ó. Alguém tem dúvida? Tem dúvida? Aquele transformador lá é elevador e esse aqui é o transformador. Rebaixador. Rebaixador. Esse é porque assim, a gente tem um volume muito grande de energia. Quando chega aqui, a gente tem que rebaixar essa energia para distribuir para vários. Aqui eu fiz um exemplo em algumas unidades, tá? Aí a gente tem um ponto. Tá, o que a distribuidora faz? Ela é responsável por pegar esse nível de tensão que vem lá da geradora, é transmitido, chega numa subestação e ela faz o processo de distribuição. Ela vai mandar para todo o bairro, toda a cidade, todos os lugares, inclusive interior. Interior é normativa um pouco diferente da cidade. E no interior, por exemplo, eu tô aqui, eu moro em, vamos lá, um sítio, Jangada, um sítio, sei lá. Eles derivam uma fiação para colocar em um transformador que pode ser de 5K, de 10K, ou de 15, ou de 25K. Não, tem 15 e 25. 25K, que são transformadores monofásicos rural, para poder chegar no cliente que é rural. Quando a gente fala de geração distribuída para esse cliente, a gente tem alguns aspectos importantes. Consigo fazer uma usina de 75? Esse daqui determina o inversor que você vai instalar. O inversor não pode ser maior do que esse aqui. Quer dizer, se eu vou fazer uma usina em 25K de transformador, o máximo que normalmente eu, Lucas, trabalho é 20K de inversor. 2 inversores monofásicos. Não pode ser trifásico. Por quê? Porque não existe trifásico. Uma derivação monofásica. Responsabilidade da concessionária. Aí a gente tem o trifásico também. Nesse caso, qual que é o máximo hoje, gente? 75K. Presta atenção, vocês vão ficar... Aí a gente tem a geração distribuída. Aí nós, lindos, chegamos e falamos assim, não, vamos
Vamos gerar energia na nossa própria casa. Então, para mim gerar energia na própria casa, eu ligo para quem? Zardenon, acertou! Eu ligo para a Zardenon Solar, ela vai lá, instala o meu sistema, a concessionária vem aqui, coloca um medidor bidirecional, tá aqui na parede, na casa do Orly aqui, ó, medidor, aí o sistema vai lá para o relógio, e aí começa a partir desse momento contabilizar a própria geração. Espera aí, por ele ter a própria geração, ele precisa de geração? Precisa de geração? Por quê? Porque ele tem a própria geração. Tá, ele precisa de transmissão? Não. Ele também não precisa de transmissão. Não estou pegando lá. Então, o que o para ter a própria geração, por que a gente chama geração remota? Ou geração distribuída? Porque a energia gerada por ali pode ir para a rede e pode estar lá na casa da Eliane. No caso, é a Eliane que tem energia solar, né? Então, vamos mudar aqui as figurinhas. A Eliane gera... Você também tem? Verdade, verdade. Não, então é quem não tem aqui. Né? Vamos falar, começa a vender. Ainda. Então, você vê que a geração distribuída funciona dessa maneira. A energia que é gerada é consumida aqui pela unidade e nem sempre ela é só para ela. Às vezes ela é distribuída para outras unidades próximas. E eu não preciso de nada disso daqui para trás. Ó. Por isso que o encargo sobrecai somente sobre a distribuição. Porque a concessionária ela é obrigada a fazer a infra, colocar a transformadora, a fazer todas as obras necessárias para atender. Agora está acontecendo um negócio que é preocupante para o segmento de energia solar. E aí eu vou falar um recado para quem ainda não fez, faça o investimento, porque isso vai acontecer com todo mundo. O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que a gente vai saturar. Sabe como que funciona a saturação? O Erli tem a geração, vamos colocar aqui. Esse é o transformador, né? Esse transformador é um transformador rebaixador. A gente tem outros aqui. Normalmente, o que acontece? Erli colocou energia solar. Ó, tá enchendo o transformador. Enchendo do quê? De carga. Vamos lá. Colocou mais uma aqui, energia solar. Coloquei mais um pauzinho aqui. Opa, tá enchendo. Mais uma. Saturou, energiza. Etapa de obra, reforço de rede. Aí ela tem que ir lá e instalar um outro transformador aqui. Olha só. Beleza. Resolve o problema? Resolve? Resolve, né? Mais uma aqui. Mais uma aqui. Opa, saturou. E agora, energiza? Mais outro transformador aqui. Opa, preciso de mais um. Vamos meter geração distribuída. Geração distribuída. Tá. E agora, para onde que vai toda essa energia? Ela tem que ser escoada para algum lugar. Ela vai para onde? Para o transformador responsável por rebaixar a energia. E aí a gente vai enchendo ele, até que a gente esguela. A gente esguela o transformador. E aí precisa de uma etapa de obra que a concessionária não vai fazer só para você colocar a geração distribuída, porque aqui a gente está falando de uma obra que não é uma obra de um mês. São prazos de obras que demoram anos até. Para construir um transformador desse, pode levar mais de um ano. Então, o que pode acontecer com o cenário e o que está acontecendo? A gente está chegando no gargalo, a gente está chegando no máximo. Por que ela falou? Mini geração não pode mais. E ela teve um consenso de quem? ANEEL. ANEEL, para quem não sabe, Agência Nacional Reguladora de Energia. Ela que manda e desmanda.
Esse órgão manda, é o único que manda nas distribuidoras, que consegue. Que a gente consegue alguma coisa. Então, a ANEEL, junto com a Energisa, determinou que mini geração não pode mais. Por quê? Porque a discussão está sendo, olha, estão gerando tanta energia que está mandando para o sistema e isso pode causar um colapso. Porque para mim ter uma fonte geradora aqui, para mim ligar uma turbina, ela demora um tempo para startar. Ela é gigante, vocês já viram, não sei se alguém que teve a oportunidade de ir em uma... Ou ir lá no Manso e ver o tamanho da barragem. O tamanho que é aquelas comportas. Gigante. Então isso não é um negócio, liga, aperta o botão. Não é assim, ela precisa de um tempo. Então essas oscilações que estão acontecendo têm feito as concessionárias e toda a parte de infra de energia se preocupar. Mas por quê? Porque o sistema foi sobrecarregado. O sistema está sobrecarregado, ele não suporta mais. Parte por eles também, né? Pela própria Energisa, né? Pela própria distribuidora, porque é de responsabilidade deles, só que não é de interesse. É responsabilidade, mas não é de interesse deles terem que ficar fazendo etapas de obra. E, inclusive, isso é uma briga muito grande que tem feito os acionistas restringirem cada vez mais. Aqui a Energisa tem faturamento. Por quê? Porque ela tem participação. Você está gerando a sua energia, só que você está usando a minha rede. Ei, isso daqui se chama o quê? Pedágio. Você quer transmitir? Pá, manda para onde você quiser, só paga uma parte para mim. Qual parte? A minha parte que eu tenho de lucro. Então, isso é o que acontece. Aí, a geração distribuída funciona assim. Mas por que, Lucas? Não tem, mas o nosso país não precisa de energia para aquecer? Não é necessário? É sim necessário. Só que a energia solar, ela funciona assim, ó. 6 horas, começa ali, ele vai um gráfico, meio-dia, aí junta a sua geração. Atenção. Mais a geração do vizinho, mais a geração da Eliane, do Erli, tá todo mundo nesse horário. Só que qual que é o horário de maior consumo, gente? Grupo A. Grupo A. Grupo A. Grupo A paga quantas tarifas? Presta atenção, vou falar tudo sobre geração distribuída para vocês. Vocês nunca mais vão ter dúvida na vida de vocês sobre esse tema. Nunca mais, não tem como. Aqui vocês têm que entender o seguinte, qual que é a importância de eu conhecer sobre Grupo A? Porque eu preciso aprender a dar consultoria para o cliente para fazer o que é melhor para ambas as partes. Muitas das vezes eu tiro o cliente do Grupo A, transfiro para o B, porque é a única maneira de aprovar um projeto hoje. Às vezes eu tenho que fazer a divisão de uma usina para poder colocar ele dentro desse enquadramento. Tem o cliente que eu fiz um sistema com grid zero e a outra parte do sistema com geração distribuída em microgeração, que se somado ia dar mini, só que é muito mais rentável. Em anos ele vai economizar. Só aqui, Grupo A, você paga duas coisas diferentes. Qual que é a demanda do Grupo B, gente? 3 demandas. Qual que é? Rápido. Demanda. Que o Grupo B paga. Seu cliente paga. Gente. Não, a demanda que o seu cliente paga na fatura de energia, mesmo com energia solar. Um negócio padrão, 89,60, 90. Não, Transmissão taxa de transmissão. A demanda você paga o Gente, demanda de energia. B1, B2, se é trifásico, bifásico, é B de bifásico, T de trifásico, M de monofásico. Monofásico é 30, que vocês nem vê. O cliente não faz energia solar no monofásico, nem temos. Bifásico é 50, gente. Trifásico é 100. E mais a iluminação pública.
o cliente do grupo A, o cliente que está aqui nesse enquadramento, ele paga uma demanda que equivale a R$ 39,00 por quilowatt. E é o quilowatt consumido. É tipo assim, se eu ligo todos os equipamentos ao mesmo tempo, a energia funciona assim. Meu consumo é o tempo todo igual? Não. Cheguei aqui, liguei um ar. Eu liguei outro ar. Liguei outro ar. Ele vai fazendo assim. Se eu ligar tudo ao mesmo tempo, ele dá um pico. Esse registro desse pico é o que é cobrado aqui. Por isso que existe um procedimento que você pode criar dentro da empresa que se chama POP, Procedimento Operacional Padrão, dentro do grupo A, que é uma... Vou ligar todos os maquinários, ligo um, espero um tempo, ligo o outro, espero um tempo, ligo o outro. Isso prejudica menos o meu sistema e faz com que eu diminua a minha demanda. Uma simples consultoria, gente. Nada mais que isso. Quem aqui já teve a experiência de estar num lugar, ligar o chuveiro e aí a energia, a luz faz... É isso. Fala. Referente à demanda ali, ontem eu estava conversando com o cliente que ele tinha dúvida porque ele estava pagando bandeira vermelha mesmo tendo a geração dele. Uhum. Eu fui lá e expliquei para ele, porque por causa da demanda contratada dele, que era trifásica. Então, além ele recebia da Energisa, independente de ter a geração dele, ele recebia uma porcentagem de quilowatt porque era contratado. Uhum. E ele pagava a bandeira vermelha em cima desse contratado só. Vamos ver a fatura dele, porque eu acho, ver quanto que cobrou em cima de qual quilowatt que foi. Foi 70 que cobrou? Então foi próximo da demanda mesmo, né? Tem que ver se não foi a energia que foi tramitada. Também tinha isso, eu expliquei para ele. Energia tramitada. Mas era só em cima da demanda. Entendi. Demanda para o grupo A e tem mais uma outra coisa. Quer dizer, se o cliente, para ter um sistema desse aqui, normalmente ele tem um transformador maior que 75. 112, ele vai pagar equivalente a esse valor vezes 39. Olha o valor que ele já tem que pagar todo mês, independente se ele tem geração distribuída ou não. Agora, um outro coisa que o grupo A tem é o quê? Duas tarifas de energia, conhecidas como ponta e fora ponta. Muito bom, Júnior. Ponta e fora ponta. O que é esse ponta e fora ponta? É o seguinte, ele tem que pagar 5 vezes mais para consumir no período das 6, 7, 8, 9 horas. São 3 horas que ele paga 5 vezes mais. No outro horário aqui, ó, ele paga 0,50 centavos. É isso, Siena? Siena trabalhava na Energisa. Está 59 centavos. Vocês entendem que o valor da energia ela tem um custo diferente para o grupo A, ela tem um custo de demanda no grupo A e ela não é incentivada a utilizar nesse horário. Mas por que ela não é incentivada a usar nesse horário? Porque nesse horário você está indo para a sua casa. Nesse horário você está ligando o seu ar-condicionado, você está deitando no seu sofá, está ligando a sua TV, você e mais 100% da população. Então nesse horário é o horário de maior consumo. Qual horário, gente? E cadê a geração aqui? Que loucura! Porque é gerado durante o dia, onde não é aproveitado toda essa energia, é um volume muito grande de energia, e a gente tem um horário onde isso seria mais interessante, só que não temos geração nesse horário. Então isso tem causado uma dificuldade de se trabalhar junto com a energia solar, porque a energia solar, vocês viram no gráfico, na matriz, o tanto que cresceu. Um fato, a gente falou que o cliente do grupo A não pode mais ter geração distribuída, que é acima de 75, é conhecido como qual nome, gente? Mini geração. Mini geração está proibida. Ou seja,
Não é possível mais. Se o seu cliente é do grupo A, você tem que transmitir ele para o grupo B, dar uma consultoria completa para poder viabilizar. Isso aqui é o quê? É o seu tempo. Olha o seu tempo passando. Você não vai vender energia solar agora? Vai deixar para amanhã? Para o ano que vem? Olha o transformador. Porque você acha que seu concorrente está fazendo o quê? Está vendendo energia. Microgeração distribuída está conectando. Lembra o que aconteceu em Minas Gerais? Encheu antes da gente. Olha o que está acontecendo com o seu tempo. Essa é uma realidade sobre o nosso segmento. O futuro da energia solar que a gente falou é isso daqui, ó. E aí, gente? Como que é fazer um zoom out de todo o cenário sobre energia solar? Preocupante? Não? Tranquilo? Isso é uma realidade, isso é um fato. Então a gente tem um tempo, limite, para a gente vender a geração on-grid, para a gente vender uma energia compartilhada, que é a geração distribuída compartilhada. A gente vai ter outras tecnologias. A gente tem que buscar novas tecnologias de sistema grid zero, de sistema de armazenamento. Isso é algo que é tendencioso a acontecer cada vez mais. Minas Gerais não é possível, porque isso já é uma realidade. E aí as concessionárias que têm a obrigação de fazer mais investimentos, eles não têm interesse, porque funciona assim, vocês são um grupo de acionistas. Acionista faz o quê? Ele investe o dinheiro. Pensando no quê? No ROI desse dinheiro. E em tanto tempo eu vou ter o retorno sobre esse investimento de X, beleza. E ele faz uma distribuição, que é distribuído na tarifa energética, que é definido junto com a ANEEL. Só que eles deixam as obras sempre para o final. Eles deixam as obras sempre para o final, por quê? Porque se eu injetar todo o meu dinheiro agora para receber lá na frente, eu não vou fazer. Então eu seguro o meu recurso e invisto próximo do prazo que eu vou receber. Isso é intencional. A gente precisa entender como que funciona o modus operandi. Porque se a gente não souber como funciona o modus operandi, a gente está fadado a só seguir o fluxo. E aí, do nada, você vai falar, poxa, poderia ter vendido mais uma usina. Eu estava conversando e falei, cara, eu vendi uma mini geração de 1.1 mega. Uma usina, uma. Que hoje eu não consigo mais. Foi só uma. Por quê? A não ser que eu consiga um projeto que só o protocolo custa R$500 mil. E um terreno que eu nem sei onde que é para oferecer para o investidor. Porque é isso que sobrou. Então, essa é uma realidade. A gente vai buscar tecnologia. Paralela a isso, o consumo de energia ele tem diminuído ou aumentado, gente? Tem aumentado. Então, não é um colapso completo de falar, cara, acabou o segmento. Quando eu pensei na imobiliária, eu pensei justamente porque eu já tinha visto um cenário futuro sobre o segmento. E no meu pensamento foi assim, olha só o pensamento de uma pessoa que está na frente da gestão. Tá, isso acontecendo, eu pego os consultores e coloco para trabalhar com venda de imóvel e eu vou pegar a engenharia e vou levar para a agência de marketing. Olha a cabeça de uma pessoa que faz um zoom out de todo o negócio. Esse era o meu pensamento. Processo de transição. Está acontecendo, de certa maneira. Por quê? Porque o mercado imobiliário ele tem uma transição. A gente está dentro de uma bolha, mas ele tem uma transição. Ele tem esses períodos. Energia solar, ela está vindo só assim, ó. Bru, 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 montanha russa. Bru, 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 bru.
Claro que aqui vai surgir muito de oportunidade, porque assim como as empresas saem, surge mais pós-venda, mais oportunidade, o mercado vai se renovando, mas eu estou falando sobre aquilo que é o cerne do seu salário, que é venda. É venda, você precisa de venda para ter retorno. Se você precisa de venda para ter retorno, você tem um produto que é limitado. Você tem um produto limitado real, você não fica criando escassez, urgência com o seu cliente, para obrigar ele a comprar o negócio, não é? Ei, é para você não perder uma oportunidade. A gente está oferecendo energia solar para os clientes não perderem uma oportunidade. A gente não está fazendo favor. A gente está gerando para ele um benefício que pode ser adquirido agora para ele por lei. Pro resto da vida, porque quem conseguiu, beleza, você não tá, mudou a legislação, acabou. Você consegue protocolar algum projeto do grupo A, Lucas? Não, por quê? Porque não pode. Ela falou que não pode, ué, mas eu quero, mas não pode. Nem se eu quiser. E isso é assim que funcionam as coisas. Para vocês entenderem a energia, o custo da geração da energia no Brasil é uma das mais baratas do mundo. Só que esse bando de fila de uma inflacionaram tanto esse negócio, porque tem tanta gente mamando nisso aqui, ó. Tem mamando aqui, tá mamando aqui, tá mamando aqui, que faz o custo da nossa energia ser o mais caro do mundo. Ei, presta atenção, o custo de geração é o mais barato, só que a gente paga mais caro. Ei, brasileiro! Essa é a nossa realidade. A gente vive em um país corrupto mesmo. E aí eles não têm mais de onde tirar, não tem como deixar mais caro essa energia. Isso é difícil. Por quê? Porque lá atrás eu já cobrei caro demais. Bem-vindo ao Brasil. Pátria amada, verde e amarela. Que ordem e progresso é a única coisa que não estamos tendo, né? Realidade do nosso país. Vocês entenderam o futuro da energia solar? A gente tem carro elétrico, tecnologia, países investindo, uma transição energética acontecendo no mundo todo, os países discutindo sobre isso, falando de investimentos, e a gente tem país às vezes indo na contramão disso tudo. Então é importante a gente entender o cenário. Por quê? Porque essas coisas que eu estou falando para vocês, elas são reais. E se a gente não falar, cara, eu tenho uma oportunidade, tenho um tempo limite, não é para sempre, vou trabalhar. Eliane está fazendo curso de mobiliária. Já começou a transição, gente. Já começou a transição. Vai impedir jamais de você trabalhar com isso aqui. A gente vai atrás de tecnologia. Esse ano na feira eu vou buscar tecnologia. Do quê? De sistema de armazenamento, de sistema grid zero, de carregador veicular. É necessário. Porque se a gente não se adaptar, se adequar, vai chegar um momento que a gente pode ficar obsoleto. E a gente pode ficar para trás nessa corrida. Então, se atentem, ainda é possível projeto de microgeração distribuída e até 75. Quando eu estava falando com um amigo, e esse amigo lá na feira, eu falei, caramba, meu arrependimento é não ter conseguido aprovar mais nenhum projeto desse porte. Do nada. E eu olho a microgeração distribuída, eu pensei, cara, eu não quero ter um arrependimento, que é o sentimento de falar, cara, eu poderia ter feito mais usina de microgeração distribuída. Eu poderia ter feito mais umas usinas de comercialização, poderia ter investido um pouco mais. Eu não quero ter esse sentimento. Porque o fato de eu não ter mais é ruim. É ruim. Microgeração, eu tenho alguns projetos de 75 que a gente está conseguindo aprovar lá da usina. Lembra as cotas de usina? Eu só tenho uma para venda. Mas não se preocupe, eu tenho um terreno bom para você. Que a concessionária não aprova o projeto. A gente pode tentar, mas eu estou falando uma realidade que está acontecendo.
Ela está criando maneiras para reprovar todos os projetos. Por quê? Porque assim, ó, eu jogo para frente. Jogo você para frente. Aí você vem de novo, jogo você para frente. Aí eu jogo você para frente de novo, aí vai chegar o momento, não, agora não pode mais. Mas você me enrolou todo esse tempo para falar agora que não pode? Ah, ela faz isso. Sem vergonha. Ela faz isso. Ela faz isso, gente. Divisão de usina. Olha o que está escrito na lei. Eu posso fazer uma usina de 75 do lado de outra de 75? Porque isso se enquadra em uma divisão de usina. E cabe, na lei está escrito bem assim, cabe à concessionária Energisa definir o que é ou não é divisão de usina solar. Mas pode ser em CPF diferente. Pode até ser em CPF diferente, mas olha só, de novo, cabe à concessionária Energisa definir o que é ou não possível conectar de geração distribuída. Cabe a ela. Ela é o seguinte, imagine. A gente tem que inventar tudo quanto é tipo de coisa. Eu não vou falar o que eu estou fazendo aqui, senão ela vai descobrir, né? Mas tem algumas maneiras de trabalhar. Nome do terreno não tem que ter vínculo com a mesma pessoa. O ART não pode estar. Então tem algumas maneiras de ainda se fazer. O terreno não pode ter vínculo. Se for o mesmo terreno, eu fazer um contrato de locação e fizer 2 usinas aqui, ela vai enquadrar em divisão de usina. Mesmo barracão, divisão de usina. E isso paralisa um projeto. Paralisa. Você corta. O que é? Isso é uma realidade, gente. A gente precisa, então, criar uma maneira de se adaptar. De entender cenário, fazer um estudo e falar, cara, isso daqui vai acontecer, então eu tenho que começar a me adaptar, criar maneiras para mim poder sobressair sobre isso. E eu tenho um tempo limite. Isso é para criar uma urgência para vocês. Você pode transmitir essa urgência para o seu cliente. Mas lembre-se, eu não estou transmitindo a urgência para o meu cliente só porque eu quero vender. Não! É para que ele aproveite uma oportunidade que pode acabar. Isso é uma realidade. É um fato. Vocês entendem que você tem um produto muito bom? Que vocês têm um produto que é escasso. Não vai ter para o resto da vida. Então a gente precisa olhar para a energia solar como dessa maneira. 2030 é o limite? Eu acho que menos. Menos. Conversando com o André, eu acredito que bem antes. 2026. Eu acredito que 2026 pode ser o último ano. Sério? Muito próximo. Ei, a curva de energia solar tá explodido, a energia solar tá explodido. Acontecendo isso, a pessoa pode colocar no mínimo um kit aí de 7 séries. Ela vai ter limitagem. Então, Vai ter um ela vai criando limitações. É o que a pergunta da Eliane... Pergunta da Eliane faz sentido, porque em Minas Gerais eles limitaram uma quantidade assim, que é o quê? Para o residencial. Mas, ó, o que ele vai fazendo? Ele vai fechando o círculo. Opa, cliente mini geração. Agora 75. Você vai vender usina de 1000 kW? Sendo que você pode vender uma usina de 75 agora? Então a gente tem um tempo limite para isso. A gente tem que trabalhar com esse tempo limite. Falar, cara, eu tenho esse tempo para mim poder levantar um caixa, fazer dinheiro, vender, ganhar. É isso. Quando isso daqui aconteceu, eu cheguei no cliente e falei, vai ter uma transição que vai mudar o segmento de energia solar. Um negócio chamado GD1, GD2, GD3, Lei 14.300. Isso antes. Eu tenho tráfego pago, eu tenho marketing que eu fiz contando os dias. Eu falava assim, falta 50 dias, falta 10 dias, falta 9 dias, falta 8 dias. No último dia teve um professor que eu achei muito massa, ele me ligou. Ele falou assim, Lucas, ainda é possível? Eu falei, cara, hoje é o último dia. Se você não protocolar hoje, você vai pegar a GD2. Ele falou, não, faz aí pra mim. Eu falei, cara, hoje é sábado.
Eu liguei pro pessoal que trabalhava com a gente, falei, você consegue protocolar um projeto hoje? Não tem RT, não, faz RT agora, já acelera. Por quê? Porque isso aconteceu e eu fui avisando antes. Era muito engraçado porque começou com 90 dias. Eu tenho as artes até hoje. Falta 90 dias. E eu ia falando, falta 10 dias. Para cada dia eu ia colocando uma arte. Falando um dia. Falta tanto dia, falta tanto dia, falta tanto dia. Chegou, foi o período que a gente mais vendeu energia solar. Faltando 10 dias, cara, teve um monte de gente. Faltando... Meu salário naquele mês multiplicou. Nossa. Multiplicou. Porque foi criada uma urgência. Essa urgência hoje ela existe, só que ela tipo assim, não tem um prazo definido. Quando definiu a lei, ela definiu um prazo, que era dia 6 de janeiro de 2022. Agora a gente não tem, porque quem define o prazo é quem? A concessionária. Ela pode falar que amanhã já não pode mais. E aí, você vai falar o quê? Nada. Foi o que aconteceu em Minas Gerais. Ela não vai avisar você, eu vou fechar daqui tanto. Não. Porque quando isso aconteceu, teve mais que 5 vezes a quantidade de projetos protocolados no ano todo. Aí ela teve que rebolar. Teve que rebolar, reprovou um monte por tabela. E quem conseguiu a aprovação? Quem brigou. Tem 3 anos que a gente está brigando por essa usina. Isso é uma realidade. Eu vi esse momento lá atrás e falei, é o meu momento. Cheguei no cliente e falei, deixa eu protocolar o projeto. Qual o custo? Não tem custo. Só deixa eu executar. Eu fiz o investimento, acreditei e o negócio aconteceu. Visualizem isso. Quando eu estava na energia nesse período, com outros corredores, né? Sobre a energia solar. E aí eles falaram, mas isso aí vai ser contagem regressiva. Esse papo aí. Foi contagem regressiva. Foi contagem regressiva. E eles vibraram com isso, tá? Sim. Sim. Não, gente. Vou falar um negócio para vocês. Sabe por que ainda tem gente com parecer chamado GD1 ainda que está esperando para conectar e por que está conectando? Porque a concessionária Energisa também tem projeto GD1. Mas seria... Olha só, tem gente que acha que o faturamento da Energisa vem da venda da energia. Ei, olha só, ela tem transmissão, todo mundo recebe aqui. É mais fácil ela gerar energia solar e ela vender, que é conhecida como Reenergiza. Tem até uma propaganda legal, o carinha com a fatura da energia. Eles são figuraços. Mas seria... direcionado. Ele já, aquele negócio que falou, né? Ele já tem essa informação privilegiada em 2026, ela abertura do mercado livre. A concessionária, em tese, não poderia, porque ela tem informação privilegiada, mas aqui é o Brasil! Quem lembra dessa cena, no Vin Diesel falando bem assim com nos Velozes Furiosos? Aí o cara aponta a arma pra ele, ele chega e faz bem assim, aqui é o Brasil! Todo mundo armado atrás. Aqui é o Brasil, cara. Eu fui enganada até quando descobri o Brasil. Aqui é o Brasil. Ó. Em relação também a ter o aumento de carga no transformador por esse excedente aí, também por causa da energia em questão dela ter projeto protocolado para fazer sua própria usina e... Ela é nosso concorrente direto. Então ela é concorrente na hora de fazer o negócio de vender energia e de fazer a usina deles também. De ocupar o espaço dele na carga. Eu não vou falar outras coisas aqui que estão em vias judiciais, mas melhor não falar. Não vou falar isso aqui, porque isso é ainda mais lamentante. Mas eu não vou falar isso não, porque está em via judicial, tá? Então vamos continuar. A gente falou sobre o futuro da energia solar, pela quantidade de energia injetada, o que a gente já conseguiu projetar. A gente enfrenta vários desafios do setor de geração distribuída, que foram os cenários que a gente apresentou, e principalmente Mato Grosso
que é um estado que ele é pujante, é um estado onde a economia, comparada com o cenário nacional, ela tem se mostrado muito favorável. A gente teve duas coisas que foram positivas. Uma coisa que foi muito positiva, que foi o fato da gente ter uma safra muito superabundante, né, que é a super safra. Então isso faz com que tenha um fluxo de recurso circulando pelo mercado maior. Isso é favorável para o Estado, que depende muito das commodities principais aí, que é a partir de grão, algodão, e isso influencia diretamente. Então, a gente tem essas questões que relacionam Energisa e ANEEL de restrição, que são realidades que foram pontuadas aqui. Isso daqui, gente, de informação, sempre eu vou mandar as apresentações lá para vocês, que é o quê? Isso aqui é o resumo de basicamente tudo que eu falei, só que aqui eu desenhei, mostrei, expliquei, falei tudo, aqui está escrito. Ah, tô com dúvida do que o Lucas falou. Ah, eu vou olhar lá o coisa. Ah, mas eu ainda tô com dúvida. Tem um vídeo, tá no YouTube. Todo o conteúdo que está sendo... Eu tô gerando conteúdo porque da próxima vez que alguém me perguntar, Lucas, como que funciona a Lei 14.300? Vou mandar o vídeo do YouTube e tal. Por quê? Porque isso aqui são coisas que eu já falo há muito tempo. Tá, então, projetos do Grupo Alta Tensão estão o quê, gente? Proibidos. Já era. Em Minas Gerais, a gente tem a CEMIG, que impôs limitações severas, alegando problemas de inversão de fluxo. Importante, essas alegações de inversão de fluxo que a gente está falando, elas são muito subjetivas, a gente não sabe a realidade. Porque falta orçamento da parte da concessionária para poder fazer essas obras, esses reforços. E não é de interesse, sabemos nós, meros mortais, né? Essas restrições já causaram prejuízos estimados em 3 bilhões de reais ao setor de energia solar. 3 bilhões de reais. Pouco dinheiro ou muito dinheiro, gente? Ó, nível de restrições: Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Paraná. A gente está em segundo. Bem-vindo. Se você não sabia desse dado, se atente, porque a gente é o próximo. Vamos mudar Paraná. Sabe? Vamos mudar Paraná. Goiás, Mais baixa. Curitiba tem um... Ó, Lei 14.300 de 2022, a gente teve ali 2022 publicação da lei, início com vacância de 12 meses, mantendo a compensação 1:1 da conta de energia. Então teve um período de transição que fez com que o cliente ele tivesse zero custo para isso daí. Depois desse período, ele começou a ter um custo que começou essa tramitação. 2024, 2025, fio B, é o que foi falado, escrito, e já falamos sobre isso muitas das vezes, tá? Então, toda a publicação da lei, como que está ela hoje, ó, o crescimento 30, 45, vai para 60, 75, 90. Então, isso vai acontecer. Você tem que falar por seu cliente, 14% da tarifa total hoje, você paga sobre tramitação. Autoconsumo paga, gente? Não. Se ele tiver uma geração, um consumo no período do dia, não. Mas se ele tem geração em casa, mas ele trabalha o dia todo e chega em casa só no final do dia, ele vai tramitar para poder consumir para ele mesmo. Então ele vai pagar. Então, paga a tarifa de tramitação, que vai, hoje, 14% da tarifa total, que vai chegar a um valor aí de 90% dessa tarifa, que é equivalente aos 28%, eu falo 30% direto do que vai ser gerado, vai ficar para a concessionária. Ó, novas instalações enfrentam custo de crescimento com a cobrança gradual da TUS de tarifa de transmissão. Então, isso daqui é uma realidade, uma tarifa de distribuição. Isso aqui é uma realidade. Tem cliente que avalia se faz sentido o investimento. Por quê? Porque está ficando mais caro. O meu payback está se prolongando. E aí a gente tem outro cenário que não foi falado. Eu falei só de Brasil. Se a gente for falar a nível mundial, a gente tem uma guerra acontecendo. Que é uma guerra o quê?
Não é uma guerra armamentista, não. Existe uma outra guerra, a guerra do livre comércio. Você vê a China e os Estados Unidos, eles estão competindo direto. Por que o Brasil está buscando China? Por quê? Porque China é o único que ainda pode, hoje, competir. Pode chegar um dia de ultrapassar. Por quê? Ela não fica... Ela guerreia com armamento? Não. É mais silencioso. Ela não está preocupada com isso. Um país que é socialista interno é extremamente capitalista externo para o mundo. Lei 14.300. Como que vai ficar? E aqui a gente teve a evolução da taxa de tramitação. 2023, 2024, 25, 25. Isso aqui você tem que apresentar na negociação para o seu cliente, para ele entender como vai ser o retorno sobre o investimento. E aí tem detalhado aqui, ó. Isso aqui é da lei, ó, quando saiu. O grupo A era uma cobrança que já era absurda direto, já tinha se tornado inviável. Então foram criadas várias maneiras. Isso aqui já está acontecendo há muito tempo. Cenários futuros para o setor. Cenário 1, flexibilidade das restrições atuais com novas políticas de incentivo e geração distribuída. Cenário 2, manutenção das restrições de adaptação gradual do mercado para novos modelos de negócios, que a gente pode explorar mais. Cenário 3, aumento das restrições com foco em grandes usinas centralizadas de redução de geração distribuída. Cenário 4, desenvolvimento de evoluções tecnológicas contornem as limitações da rede atual, que são o sistema de armazenamento, sistema grid zero. Isso são todas possibilidades aí que podem acontecer para o nosso cenário de energia solar. Então a gente tem estratégias que a gente pode focar. A gente tem uma urgência, uma escassez que a gente precisa conscientizar, nível de consciência, conscientizar o cliente. Ah, não, deixa para depois. Não, vou fazer mês que vem. Não consigo agora. Meu amigo, vamos fazer o projeto? Venda o projeto. A ideia de vender o projeto, você vai gerar valor para o cliente, você vai casar com ele ali na hora. Porque se entrar uma etapa de obra, pronto, está consolidado o casamento. Se não entrar, você pelo menos está com ele ali. Faz um contrato, 1% do valor para fazer o projeto, protocola o projeto, faz o contrato, ele vai assinar o contrato do pagamento 1% e o restante vai ser conforme a aprovação de análise financeira. Só que isso é só para ele protocolar o projeto, para ele garantir. Se eu protocolo o projeto e aprovo, eu garanti. Se eu executar ainda no prazo, ainda tem isso, porque até os projetos que não estão sendo executados no prazo, ela está reprovando. E ela cria várias barreiras. Projeto está aprovado, não precisa de reforço de rede. Aí você vai lá e faz a adequação de padrão. Ah, vai precisar de reforço de rede. Pô, mas ele falou que não precisava, agora você está falando que precisa. Ah, precisa. Sabe, eu falo isso porque é frequente as discussões. Você não está atrelado no prazo que você demorou com outra pessoa do mesmo, que atende aquele mesmo transformador. Não teve outras pessoas que já foram fazer. Mas é o projeto de geração distribuída. Então, quando a gente protocola, ele vai informar se tem ou não etapa de obra. E antigamente era isso daí. Se não tinha, beleza, passava. Se tinha, ia lá, fazia e depois executava. Só que além disso, quando você faz adequação de padrão, você pede um negócio chamado aumento de carga. O aumento de carga é só para geração, não é para consumo. Só que esse aumento de carga que é feito, eles pedem outra etapa de obra. Então criam mais etapas para quê? Para postergar, jogar para frente, englomar, enrolar o cliente. É isso aí. Ramal de entrada. Então expandir para regiões com menos restrições de conexão, regulamentação mais favorável. Tem cidades que têm viabilidade ainda. Por quê? Porque a gente falou do alimentador. Falando com esse amigo meu, ele falou que Lucas do Rio Verde já estava saturado. Lucas do Rio Verde. Aí eles tiveram que ir lá e fazer uma transmissão nova com um posto de transformação novo para poder o quê? Desafogar o circuito. Desafogar o sistema. Então tem regiões que elas estão mais saturadas. Tem bairros, cidades que estão... Porque toda a energia, olha só, transformador da rua. Vamos colocar todos os transformadores que tem no bairro.
ele vai para um alimentador principal. E esse alimentador ele vai sendo saturado pela quantidade de transformador que tem. Então chega um momento que é limitado. Teve uma empresa que foi muito inteligente, que foi onde eu segui o movimento deles, que veio aqui com um software chamado Anafaz, fez o estudo do mercado e falou bem assim, olha, essa região, essa daqui dá, essa dá. O alimentador suporta, não suporta? Eles foram lá e protocolaram todos os projetos. 200 mega de usina. Essa empresa, não vou falar o nome dela, não. É que eu não posso ficar falando, porque tá indo para YouTube, para vocês assistirem depois, entendeu? Mas é uma empresa muito conhecida aí por muita gente, que não tá conseguindo vender energia. Ó, só um aviso, se quiser a gente vende. O que é? Vai derrubar, tá? Então, olha só, desenvolvimento e soluções de armazenamento é o que eu vou buscar na feira esse ano para vocês. Trazer o máximo de informação sobre isso daqui, aprender lá e trazer conteúdo, tá? Eu vou viajar para São Paulo na próxima semana, se semana que vem na outra, justamente na feira para levantar isso. Participar de atividades de associação, setores para influenciar políticos e... Esse daqui eu nem quero me envolver. Eu sei que tem algumas pessoas que são muito envolvidas, mas existe... É um meio difícil de transitar. Antecipar-se às mudanças regulatórias com planejamento, estratégia de longo prazo. É exatamente o que a gente está fazendo agora. Porque agora vocês têm nível de consciência para entender que, poxa, não dá para mim falar lá na frente, pô, poderia ter feito. Não, você já tem aqui, ó. Já foi falado para você. Se você não fez, não tem nem que justificar. Eu não fiz. Pronto. Foi a conversa que eu tive com um outro amigo que era da empresa de energia, de uma empresa de energia solar, lá nessa feira mesmo, lá na Expo Ecos. Eu conversei com ele, falei, cara, quantos projetos de mini? Ele falou, cara, não foi muito. E aí, qual é o sentimento? Poderia ter feito mais. Tá. De micro, se você não fizer agora, você vai ter o mesmo sentimento. Ele é amigo meu, formou junto comigo. Adaptação, então a gente precisa ter essa capacidade de participar de atividades, que foi o que foi falado, antecipar as mudanças, inovação tecnológica, investir em soluções de micro redes e sistemas híbridos, que é o que a gente vai buscar, explorar modelos de negócio baseados em comunidade de energia compartilhada, venda de energia, esse é o produto, essa é uma maneira de você ser sócio de um cliente sem participar, sem investir. Sócio. Porque se você tem um comissionamento FIDE para sempre que o cliente estiver na base, quer dizer o quê? Que você sempre vai ter participação. Se você sempre tem participação, o nome disso é sociedade, gente. Sociedade. Você só vai colher os resultados. E aqui a gente tem uma cadeia de valores para a gente explorar. Infraestrutura da empresa, que é o que a gente tem investido, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, aquisição e compras. Gente, a gente tem usado algumas ferramentas, né, que a gente usa. A gente usa drone, a gente usa treina laser que vocês não usam, que foi comprado para usar. Não conseguimos usar, na verdade. Vou dar um treinamento, tem 2 botões para apertar. Então, isso aí seria interessante em alguma situação. Tem 2 botões para apertar, mas apertamos lá. 2 botões para apertar. Você também apertou lá. É 2 botões para apertar. Aperta Eu vou mostrar para vocês, é tranquilo. São coisas que a gente precisa ter de investimento. A gente comprou um kit para ver quem vendia o kit. Não posso ficar com o recurso parado. Não tem como eu comprar um volume de kit muito grande aí para deixar aí se a gente não tiver uma venda muito rápida. Então isso não tem como nem fazer. Aí aqui, ó, uma parte importante, o marketing nosso. A gente tem feito um marketing disruptivo. A gente tem trazido vocês para poder participar disso. Quanto mais vocês participarem, mais vocês são vistos, mais as pessoas comentam. Sempre quando elas me veem, elas falam assim, cara, legal, vejo o trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão desenvolvendo. Olha o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está criando conteúdo, gravando conteúdo, então a gente
está trazendo informação e isso daí é muito importante para o resultado de vocês. Isso vai influenciar diretamente. O serviço que está lá, que é a parte de manutenção preventiva, que a gente vai começar a abrir para clientes que não fizeram energia com a gente, que acaba abrindo a oportunidade de você vender uma nova ampliação, uma nova usina, e isso acontece com frequência. Conclusão dos próximos passos. O setor de energia solar no Brasil enfrenta um momento de transição com desafios regulatórios e técnicos significativos. Fato que está acontecendo no nosso cenário. As restrições impostas pela concessionária e a taxação crescendo exigem adaptação e novas estratégias de negócio. A gente tem que ter isso aqui. Seu cliente precisa saber dessas informações, tá? Apesar dos desafios, o potencial de crescimento do mercado permanece forte, especialmente com inovação em tecnologia. Sistema de base, sistema de armazenamento, a gente vai começar a estudar mais a fundo. Por quê? Porque é uma maneira de você passar pela transição continuando vendendo. Só que aqui o investimento é maior, o ROI é menor, o período de payback, que é o tempo que esse dinheiro vai voltar, vai ser maior também. Ou seja, isso influencia no bolso do seu cliente diretamente. Eu tenho um sistema de armazenamento, beleza, mas ainda assim o custo de um sistema de armazenamento, ele é elevado. Ele é elevado. Por quê? Porque a gente tem bancos de bateria, tem coisas que fazem com que esse investimento acabe encarecendo. Então a gente tem um posicionamento, eu acho que essas informações que a gente está levando, até dos cortes que a gente vai fazer, é mostrando real para o cliente, olha aqui, ó, a gente não está vendendo energia solar para só faturar, não. A gente está fazendo um favor para você, fazendo um favor para o cliente que pode ter a oportunidade ou ele pode ficar fora dessa oportunidade. Eu tenho gente que vem falar para mim de usina de 1 mega, fala, não, tem um terreno lá, fala, cara, não tem, não, mas eu tenho, tá? E aí que você tem o terreno? Você pode ter 1 milhão de hectares, mas não é possível. Tem projeto mais de 1.000. Vai fazer um de 75, algumas 75, talvez, se a concessionária liberar. Então, esse é o aspecto geral de tudo que a gente falou. E para a gente